Um negócio que por muitas vezes me limitou de produzir vídeos com mais constância, principalmente, com mais frequência, eu acho. E que sem dúvida atrasou muitos projetos que eu poderia ter iniciado. Foi aquele que hoje eu sei que é conhecido como efeito holofote. É aquele efeito que te coloca em uma situação onde tu se bloqueia no momento em que tu vai gravar. Principalmente em lugar de muita exposição. Quantas vezes tu não chegou a passar por uma situação como essa? Onde tu tá ali muito pronto para produzir e naquele momento tem alguma situação que te coloca ali, que tu começa a pensar, o que vão falar sobre isso? O que vão comentar sobre isso? E você acaba então se limitando, até baixa um pouquinho o tom ali, fala mais baixo, mais encolhido, mais para dentro, sendo que lá no fundo você sabe que isso não é o que vai te colocar lá no lugar onde tu tem o objetivo de chegar. E essa porra meu que acontece e é uma coisa até muito normal. E aconteceu comigo também isso aí recentemente, eu percebendo isso, fui buscando sobre o assunto, me conscientizando mais e buscando a respeito de como que isso funciona, pá. E uma coisa eu deixo muito claro antes de avançar mais, é que o chat GPT hoje em dia, porra, é um negócio muito foda. Eu, com toda certeza, o resultado que eu tinha antes pesquisando sem um chat GPT, claro que a gente meio que fica muito preguiçoso com esse negócio de inteligência artificial, porque antes precisaria ser buscado muito mais informação, mas a facilidade de ter uma inteligência artificial ali para poder ajudar, chegar nos resultados ali, para poder buscar ainda mais sobre o assunto é muito foda. E eu pesquisando sobre isso, porra, o que tá acontecendo? Porque eu sempre fui, por exemplo, a questão de produção de vídeo. Eu sempre fui ali de gostar muito, sempre fui muito ligado a isso. Muitas vezes eu até me comunicava melhor com a câmera do que com a pessoa em si. Por quê? Era costume. Eu tinha um webcam Logitech no meu computador e essa câmera tinha uma qualidade muito boa e eu passava praticamente o dia produzindo vídeo para um canal que eu tinha justamente com essa webcam. Então, assim, com o tempo eu meio que criei o costume, o hábito de produzir sem ter bloqueio. Só que em algum momento específico ali que eu não consigo entender como foi, eu comecei a ter um bloqueio de não querer mais produzir. Produzir, eu falo assim, realmente de falar aquilo que tem que ser falado lá no momento, sem ter receio de terceiro. De ter aquela visão que a gente muitas vezes cria da cabeça de que, porra, tem muita coisa acontecendo e que vão julgar, vão fazer aquilo, sendo que por muitas vezes é uma coisa que o próprio cérebro da gente cria. Uma fantasia de que a gente está sendo sempre avaliado. Quando na verdade isso pouco interessa, que se foda se isso fosse o caso. Mas o foda é que não é o caso. É aí que o negócio fica interessante. Vou até acender aqui porque essa parte fica interessante. Eu não sabia disso, mas a gente começa a olhar direitinho para o dia a dia, uma coisa básica. Qual foi o dia que tu. Não, vou até simplificar a situação. Tu vai pensar agora na tua cabeça aí, o que foi que tu fez antes de ontem, nesse mesmo horário? Me diz aí o que tu fez. Tu vai pensar agora na tua cabeça muita coisa, mas tu não vai lembrar daquilo que tu fez 2 dias atrás. Tu não vai lembrar o que tu fez ontem. Isso que torna o assunto do efeito holofote muito interessante. Por quê? Se liga onde eu vou chegar. A gente muitas vezes ali se limita. Vamos colocar uma situação. Vamos colocar que esse negócio aqui se chamasse Pedro. E vamos que esse amigo Pedro aqui, ele vai, vamos dizer um exemplo. Ele vai deixar de produzir os vídeos porque toda vez que ele vai gravar tem alguém que tá vendo ele produzir e ele tem um receio de que essas pessoas vão julgar ele, vão chamar ele de doido por estar fazendo aquilo, vão fazer isso, aquilo. Se liga na situação. Digamos que esse amigo aqui, então, ele parasse de produzir os vídeos dele e deixasse de lado, mesmo ele sabendo que aquilo ali poderia trazer para ele muitas coisas que ele tinha de objetivo. Mas ele, por ter receio daquilo que as pessoas iam pensar, ele não produziu isso e passou 10, 15, 20, 30 anos. E esse amigão, ele se fudeu esse tempo todo, mas ele sempre soube que ele poderia conquistar coisa muito foda na vida dele fazendo exatamente aquilo que ele tinha de capacidade. E ele não fez. Tu tá ligado o que acontece? Agora, se eu te contar que ele passou esse tempo todo fudido
que na realidade aquilo que ele pensava toda vez que ele ia gravar, que as pessoas iam julgar, tudo aquilo estava acontecendo, não era nem perto daquilo que ele imaginava, porque na cabeça dele as pessoas iam estar chamando ele de doido, ia fazer uma coisa, outra tal, só que ele próprio sabia que aquilo ali que ele estava fazendo tinha resultado, tinha funcionamento, e já tem um ponto positivo. E aqueles que ele pensava que estavam julgando ele de forma contrária àquilo que ele imaginava, na verdade tinha admiração por ele estar fazendo aquilo que aquelas pessoas especificamente não teriam a coragem e nem a capacidade por muitas vezes de fazer. Então assim, você veja que ele passou muito tempo vivendo a ilusão, achando que as coisas eram de um jeito e ele imaginava isso da própria cabeça dele, quando na realidade foi o contrário. Quando ele pensava que era crítica, na verdade tinha uma admiração. E no final ele se fudeu porque não colocou a ação em primeiro lugar, esperou demais para ser o melhor momento e por esperar demais, sempre o melhor momento nunca vai chegar. Sempre vai ter alguma coisa ali impedindo. Então assim, é preciso quebrar esse efeito holofote. Principalmente porque aquilo que a gente muitas vezes coloca na cabeça de que as pessoas estão pensando, vão pensar, pouco importa, a gente tem que colocar isso de lado, porque por mais que tivesse opinião, tivesse julgamento, primeiramente, que se foda a opinião de qualquer outra pessoa. A gente tem que focar na nossa própria opinião e acreditar naquilo que a gente sabe que funciona, na nossa própria capacidade cognitiva. Se a gente acha que aquilo é o certo, temos que olhar para aquilo sem ter horizonte, de lado, trás, nada. A gente tem que seguir o foco sempre. E segundo, porque seguindo os estudos, negócio tudo científico, tudo mostrando ali, não tem motivo para se bloquear ou deixar de fazer alguma coisa, imaginando situações que nem vão existir. Isso tudo é o cérebro da gente mesmo que cria, para que a gente possa se colocar, não se coloque em situações onde ele não se sente confortável. Então tudo aquilo que a gente muitas vezes pensa nem existe. Então quando a gente muitas vezes acha que vai ter alguém olhando, vai ter alguém julgando, vai ter uma coisa, isso pouco importa. Que se foda isso. Até porque amanhã ninguém vai lembrar o que foi feito ontem. O que tu faz agora, se tu agora for na rua, pelado na rua ali, sem porra nenhuma, sem nada, talvez vão te julgar por isso, vão te chamar de doido por isso. Mas amanhã ninguém vai nem lembrar que porra tu fizesse ontem. Eu não sei como funciona isso no lugar onde tu mora. As pessoas vão lembrar se tu fizer uns negócios desses. Mas eu tô dizendo em situação do cotidiano padrão. As pessoas estão preocupadas em pagar a conta, estão preocupadas em ganhar dinheiro, estão preocupadas com um relacionamento que acabou, que vai acabar, que começou. As pessoas estão um pouco se fudendo para o que tu tá fazendo. Estão um pouco se fudendo para o que tu vai fazer. Mas elas sempre vão te criticar, independente do que tu faça. Isso sempre vai existir. Agora vai de tu ser fraco ou fraca para deixar esse tipo de situação consumir aquilo que tu sabe que é mais importante. Tua vida tem que estar em primeiro lugar. E nunca olhar para o lado, esquece. Foca no teu, que onde tu quer chegar, se tu tiver o foco, tu vai chegar. E eu falei muito a respeito aqui disso, saí do assunto do efeito holofote, mas para terminar o assunto, deixar ele completo, para ficar um negócio muito completo, eu vou abordar isso em outro conteúdo muito mais completo, porque eu estou justamente na questão de quebra também do efeito holofote, porque esse efeito também, ele estava também me afetando, de não querer fazer uma coisa ali por justamente tá com resquício desse efeito. E tu viste o exemplo que eu dei aqui, isso é coisa de otário. Isso não pode acontecer, até porque hoje, principalmente, eu usei o efeito de vídeo e eu falo sobre o vídeo em si, pode ser o teu caso também, mas isso é para muitas situações de vida. Mas no meu caso, eu falo de vídeo porque, porra, principalmente, eu falo por mim. Se eu fosse o cara que deixasse de produzir vídeo por receio daquilo que as pessoas iam pensar quando eu estivesse gravando, por exemplo, fazendo uma coisa disso, por exemplo, aqui, nesse caso, eu seria o mais otário de toda essa vida, porque eu sei da capacidade que eu tenho para poder fazer isso acontecer. Eu sei o resultado que isso me dá. Eu sei as vantagens que eu tenho naquilo que eu sei fazer. E por que cacete, Johnny? Por quê? Diga aí, vá, me diga. Por que cacete é que você deixaria de fazer um negócio desse? De produzir um negócio como esse? Não pode. Não pode porque tu sabe que se tu não fizer, ninguém vai fazer por tu. Isso é uma frase até muito... Todo mundo já fala essa porra. Todo mundo fala essa frasezinha bonita. Ah, se tu não fizer, ninguém vai fazer por tu. Isso é fato, porra. A tua vida
é tua. Ninguém vai deixar de seguir a dela pra tá te dando uma coisa que tu precisa. Não vai ser as tuas fantasias religiosas que tu vai conquistar as tuas coisas. Essas ideias de que, eu vou para a igreja, eu vou rezar, eu vou seguir muito a Deus, Deus vai me dar um carro. Primeiro que isso é uma vacilação, que se isso fosse verdade, já seria coisa de muito estranha. Como é que um Deus dá um carro para um cara e porque o outro não segue ele, não ganha um carro também? Por quê? Eu vejo muita gente, se fosse cada um que tem um sonho e esse negócio de religião realmente funcionasse, todo mundo iria para o céu, ninguém ia para o inferno, porque todo mundo que pediria perdão não iria para o inferno e assim seria a vida. Imagina a bagunça que seria. Mas é bom. Isso é o padrão da humanidade. Não tem o que eu me preocupar com isso. Não vai mudar em nada a minha vida ali. As pessoas deixarem de acreditar naquilo que elas creem. Cada um com a sua fantasia. Lembra, o foco tem que ser aquilo que vai me dar resultado. O resto, que se foda. Não tem que tu perder tempo com uma coisa ou com outra. A gente vai morrer no final. E uma hora nem pó vai sobrar. Então por que deixar de fazer as coisas que tu sabe que tem que fazer? Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai ser comido pela terra. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo vai esquecer aquilo que passou hoje, que passou amanhã, vai passar amanhã, que passou ontem. Todo mundo vai esquecer disso uma hora. Tem que viver isso aqui, porra, enquanto a gente tem. Eu mesmo fico puto comigo todos os dias porque eu tô vendo o dia passar. Eu fico muito puto quando chega um dia à noite. Não puto porque tá de noite, mas porque mais um dia foi embora. E o que eu fiz hoje, sem dúvida, eu poderia ter feito muito mais. Poderia ter feito mais. Porque a vida passa muito rápido. E só eu vou perder se eu deixar de fazer alguma coisa hoje. Só eu perco. Só eu vou me fuder amanhã se eu não fizer aquilo que eu sei que eu preciso hoje para poder amanhã pagar uma conta, comprar um equipamento como esse. Comprar um equipamento como esse. Por quê? Eu deixaria de fazer então aquilo que eu sei que preciso. Porque vão me chamar de doido? Porque vão me julgar? Que continue. Isso é até muito bom. Lembra disso. Tu tem que usar as coisas que estão ao teu redor a teu favor, independente se seja boa ou ruim, que se foda. Lembra sempre, tu é mais importante.